E se eu te dissesse que existem cidades inteiras que simplesmente desapareceram do mapa? Civilizações avançadas que sumiram sem deixar rastros, engolidas pela selva, pelo mar ou pelo tempo. Algumas delas foram redescobertas séculos depois, outras continuam como grandes mistérios. Pois hoje, você vai conhecer 10 cidades perdidas que parecem ter saído direto de um filme de aventura. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada incrível pelo passado. De todas as cidades perdidas, nenhuma é tão lendária quanto a Atlântida. Segundo Platão, essa civilização avançada desapareceu no fundo do oceano em uma única noite. Mas seria apenas um mito ou existe uma Atlântida real esperando para ser descoberta? Pesquisadores encontraram estruturas submersas no Mediterrâneo e no Caribe que podem ser cidades antigas. Alguns acreditam que a cidade estaria perto de Santorini, na Grécia, ou até mesmo no meio do Oceano Atlântico. Outras teorias sugerem que Atlântida pode ter sido uma metáfora de Platão para alertar sobre os perigos da arrogância e do poder descontrolado. Mas até hoje, a verdadeira localização da Atlântida continua um mistério. Em 2001, pesquisadores encontraram ruínas submersas ao largo da costa de Cuba que parecem ter uma disposição geométrica planejada. Seria essa a prova definitiva da existência de Atlântida? Imagine um império onde tudo, desde os templos até o próprio rei, é coberto de ouro. No século XVI, exploradores espanhóis partiram em uma busca insana por uma cidade chamada Eldorado, acreditando que ela existia em algum lugar da América do Sul. Mas a pergunta é: será que Eldorado realmente existiu ou tudo não passou de uma lenda criada para atrair aventureiros e riquezas? Uma pista importante para descobrir o segredo de Eldorado está no Lago Guatavita, na Colômbia. Lá, os indígenas costumavam jogar ofertas de ouro nas águas sagradas durante rituais, como uma maneira de honrar seus deuses. Diversos exploradores tentaram, sem sucesso, encontrar o ouro submerso. Alguns acreditam que a Cidade Dourada nunca foi um lugar físico, mas um ritual sagrado onde o líder era coberto de ouro e mergulhava nas águas como parte de uma cerimônia de transformação. Escondida entre os cânions da Jordânia, Petra é um dos lugares mais impressionantes do mundo. Essa cidade foi um dos maiores centros comerciais da antiguidade e seu portão esculpido na rocha é um verdadeiro espetáculo. Após séculos de prosperidade, Petra foi esquecida por mais de 1000 anos. Muitos acreditam que um terremoto e a mudança das rotas comerciais levaram ao seu declínio. Mas até hoje, muitos de seus túneis e construções subterrâneas ainda não foram totalmente explorados. Petra é um dos poucos lugares no mundo onde a arquitetura foi literalmente esculpida em penhascos. Alguns estudiosos acreditam que seus engenheiros tinham conhecimento avançado de hidráulica, pois conseguiram canalizar água para a cidade em pleno deserto. Pompeia, na Itália, foi uma cidade próspera do Império Romano até que, em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e cobriu tudo com cinzas e lava. A cidade foi esquecida por quase 1700 anos até ser redescoberta no século XVIII. Quando escavaram Pompeia, encontraram corpos de pessoas exatamente como estavam no momento da erupção. As cinzas vulcânicas cobriram tudo tão rápido que a cidade ficou congelada no tempo. Além de Pompeia, outra cidade romana chamada Herculano também foi destruída na mesma erupção. Mas, diferente de Pompeia, os corpos em Herculano foram carbonizados instantaneamente devido às ondas de calor. No auge do Império Khmer, Angkor, no Camboja, foi uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo, especialmente no século XII. Com templos grandiosos como o icônico Angkor Wat, essa cidade era o centro de um império que dominava grande parte do Sudeste Asiático. Mas o que aconteceu com essa maravilha da arquitetura e cultura? Após séculos de prosperidade, Angkor foi misteriosamente abandonada. Mas por que isso aconteceu? Alguns estudiosos sugerem que mudanças climáticas, como secas prolongadas e guerras internas, poderiam ter sido as causas do declínio da cidade. Mas até hoje, o verdadeiro motivo permanece um mistério. Hoje, a floresta tomou conta das ruínas de Angkor, criando uma paisagem surpreendente e fascinante. Essas ruínas imersas na vegetação densa tornam Angkor um dos locais mais misteriosos e emocionantes de se explorar no mundo. Quem sabe o que ainda pode ser descoberto por lá? No coração do deserto da Arábia, existe uma lenda que tem fascinado exploradores, historiadores e estudiosos por séculos. A história de Ubar, também conhecida como a Íron das Colunas. Segundo as antigas escrituras, Ubar era uma cidade poderosa e próspera, repleta de riquezas, onde as colunas douradas dos templos brilhavam ao sol. Mencionada no Alcorão,
essa cidade parecia ser imbatível. Mas, um dia, ela desapareceu sem deixar nenhum rastro, como se tivesse sido engolida pelas dunas do deserto. A questão é, será que essa cidade realmente existiu ou foi apenas uma lenda criada para alimentar os mistérios do Oriente? A busca por Ubar durou séculos, com vários aventureiros e arqueólogos tentando descobrir onde ela poderia estar. Mas, em tempos modernos, a tecnologia deu um grande passo. Usando imagens de satélite, arqueólogos finalmente encontraram vestígios de uma antiga cidade comercial soterrada nas areias do deserto de Omã. As imagens mostraram uma grande cidade de ruas largas e estruturas que se assemelham a templos e mercados, o que levantou uma pergunta crucial. Seria essa cidade Ubar, a lendária cidade que desapareceu há milênios? Esses achados são impressionantes, mas ainda há muito a ser investigado. O que exatamente aconteceu com essa cidade tão avançada para sua época? Algumas teorias falam de terremotos, outras de um grande cataclismo natural, mas o que se sabe com certeza é que ela desapareceu de repente, deixando para trás apenas fragmentos e mistérios. Se realmente for Ubar, essas descobertas podem finalmente revelar o destino de uma das maiores civilizações que a história quase esqueceu. No coração da Micronésia, há uma cidade enigmática chamada Namadol, uma das maiores maravilhas ocultas do Pacífico. Composta por mais de 100 ilhotas artificiais, todas ligadas por canais profundos, essa cidade parece ser um milagre de engenharia construído há séculos. Imagine uma civilização tão avançada que conseguiu criar um complexo de ilhas flutuantes no meio do oceano. Mas como Namadol foi construída sem a tecnologia que temos hoje? Como uma sociedade há muito esquecida conseguiu realizar uma façanha tão impressionante? O mistério por trás de Namadol continua a intrigar pesquisadores e exploradores ao redor do mundo. Embora muitas explicações apontem para técnicas antigas de construção de ilhas com pedras gigantes e hábil uso de recursos naturais, alguns pesquisadores sugerem que Namadol foi construída com conhecimento avançado que talvez ainda não tenhamos completamente compreendido. Seria possível que uma civilização antiga tivesse acesso à tecnologia ou técnicas de construção que se perderam com o tempo. Ou talvez, Namadol seja prova de que antigos povos possuíam habilidades extraordinárias que desafiam nossa compreensão atual da história. No coração da Bolívia, a cidade de Tiahuanaco é um dos maiores mistérios arqueológicos da América do Sul. Localizada a mais de 3.800 metros de altitude, essa cidade impressionante foi construída por uma civilização desconhecida, muito antes dos Incas. O que chama a atenção são as estruturas de pedra monumental, algumas pesando dezenas de toneladas, que ainda permanecem intactas até hoje. Mas como uma civilização tão antiga conseguiu construir algo tão complexo e grandioso em uma região tão remota e de difícil acesso? O maior mistério de Tiahuanaco está nas impressionantes pedras usadas na construção de seus templos e pirâmides. Blocos de pedra foram cortados com precisão notável e transportados por quilômetros, sem o uso de rodas ou animais de carga, como era comum nas civilizações antigas. Como eles conseguiram mover essas pedras enormes, pesando até 100 toneladas, em uma região de difícil acesso e sem as tecnologias modernas? Até hoje, nenhuma teoria conseguiu explicar completamente como essa civilização realizou tal façanha. Será que eles tinham conhecimentos avançados de engenharia ou algo mais misterioso? Todos conhecem Machu Picchu, a famosa cidade dos Incas, mas há outro mistério que fascina exploradores e historiadores. Paititi, a cidade perdida dos Incas, que muitos acreditam estar escondida na densa selva amazônica. Segundo a lenda, Paititi teria sido o verdadeiro refúgio dos Incas, onde aqueles que conseguiram escapar dos espanhóis se esconderam após a queda do Império. E se essa cidade, cheia de riquezas e mistérios, ainda estiver esperando para ser encontrada? Nos últimos anos, expedições tentaram desvendar o segredo de Paititi, e algumas até encontraram ruínas misteriosas no meio da Amazônia peruana. O que é mais intrigante são os relatos de estruturas imponentes e artefatos antigos, sugerindo que uma grande cidade está enterrada sob a espessa vegetação. Apesar dessas pistas, o local exato de Paititi continua sendo um mistério. Será que os Incas realmente construíram um refúgio tão bem escondido? E será que Paititi ainda espera ser descoberta? Ou será que seus segredos vão permanecer ocultos para sempre? A Cidade Perdida de Z é um dos maiores mistérios da história. Procurada por exploradores como Percy Fawcett, que acreditava que uma civilização avançada existia no coração da Amazônia, essa cidade se tornou uma lenda. Em 1925, Fawcett partiu em busca da cidade secreta e desapareceu sem deixar vestígios. Mas o que ele descobriu antes de sumir? Será que a Cidade de Z realmente existe ou tudo não passou de um mito?
Estudos mais recentes, utilizando tecnologias como lidar e satélites, estão começando a revelar algo surpreendente. Antigas redes de estradas e estruturas ocultas pela densa floresta indicam que talvez realmente tenha existido uma civilização avançada na Amazônia. Algumas dessas descobertas sugerem que a cidade de Zé pode ter sido mais do que uma história. Seria esse o segredo perdido da selva? Usando lidar, uma tecnologia que mapeia o solo com laser, arqueólogos conseguiram revelar cidades subterrâneas na floresta amazônica que nunca haviam sido vistas antes. Isso levanta a pergunta: será que a cidade de Zé não é apenas uma lenda, mas um lugar real, escondido em algum ponto da vasta selva? Talvez Fawcett estivesse mais próximo de descobrir a verdade do que imaginávamos. Mas me conte, qual dessas cidades perdidas você mais gostaria de visitar? Ou melhor, qual delas você acha que ainda pode estar escondida por aí, esperando para ser descoberta? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais mistérios como esse. Até a próxima, exploradores!